Olá, pessoal! No nosso vídeo, iremos falar sobre memória RAM. Não esse tipo de RAM, esse tipo de RAM. FPM, que significa Fast Page Mode, foi uma das primeiras tecnologias de memória RAM. Com o FPM, a primeira leitura da memória tem o tempo de acesso mais alto que as leituras que se seguem, pois são feitas 4 operações seguidas de leitura, ao invés de apenas uma. A primeira leitura acaba por ser mais longa, mas as próximas 3 são mais rápidas, pois o controlador de memória funciona apenas uma vez, com o endereço de uma linha, RAS. Para de seguida, trabalha com a sequência de 4 colunas, CAS, ao invés de funcionar com um sinal de RAS e um de CAS, para cada bit. EDO, Extended Data Output, ou seja, saída de dados estendida, é o padrão antigo das memórias RAMs e também as descendentes das memórias FPMs. A capacidade de cada módulo EDO é de 8, 16 ou 32 MB. As memórias EDO foram introduzidas a partir de 94 e a sua melhora no modo de acesso foi significativa, porque nas memórias FPM uma leitura não podia ser iniciada antes que a anterior termine, mas dentro do EDO o controlador faz a leitura enviando o endereço RAS, como de costume, e depois enviando os 4 endereços CAS numa frequência pré-definida. RAM significa Random Access Memory, ou seja, memória de acesso aleatório. Este nome não dá uma boa ideia da finalidade deste tipo de memória. Talvez fosse mais correto de chamá-la de RWM, Read and Write Memory, ou seja, memória para leitura e escrita. Um computador precisa de vários componentes para funcionar, sendo a memória RAM um dos mais fundamentais para que a máquina opere. Random Access Memory é um tipo de memória volátil, que significa acesso de memória aleatória. Ao longo dos anos, tiveram vários tipos de memórias até chegar às atuais, que são DDRs. Hoje estamos na 4ª versão. Existem 2 tarefas básicas, leitura e escrita. As memórias DDR apresentam uma evolução significativa em comparação ao padrão SDR, pois estas são capazes de suportar com o dobro de dados em cada ciclo de clock. Memória SDR funcionam apenas com uma operação por ciclo, ou seja, por exemplo, uma memória DDR que trabalha na frequência de 133 MHz acaba por duplicar o seu desempenho, como se trabalhasse a taxa de 266 MHz. As memórias DDR2 são a evolução das memórias DDR. A sua principal característica é a capacidade de funcionar com 4 operações por ciclo de clock, ou seja, o dobro do padrão anterior. Os módulos DDR2 também contam com apenas uma divisão em sua parte inferior. Porém, essa abertura é um pouco mais deslocada para o lado. As memórias DDR3 são evidentemente uma evolução das memórias DDR2. Duplicam a quantidade de operações por ciclo de clock, desta vez de 8. Já as memórias DDR4 possuem características superiores ao modelo anterior, ganhos que, mesmo não ofertando um grande avanço para o uso básico, se destacam à medida que a DDR3 atinge seus limites. A voltagem de uma memória, quanto menor for, mais rápido ela irá operar. DDR1, 2,5 volts. A DDR2 opera com 1,8 volts. Já a DDR3 opera com 1,5 volts. E a DDR4 com 1,2 volts. Além do baixo consumo, outras vantagens das memórias da nova geração são a capacidade e a frequência de operação. A DDR3 está disponível com capacidade de 512 MB até 8 GB. Já a DDR4 de 4 GB a 16 GB. Em relação à frequência, a DDR3 trabalha com uma taxa de 800 a 2.400 MHz. Enquanto a DDR4 opera com valores de 2.133 até 4.266 MHz. É uma grande diferença, que permite mais transferências em um mesmo intervalo de tempo. Então, a vencedora da disputa é a DDR4.
pois ela é uma opção mais interessante para quem deseja uma máquina capaz de rodar programas e jogos mais pesados, preparada para futuros upgrades.